Dando sequência, então, às nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala agora sobre a obrigatoriedade de prefeitos em seguir as determinações do governo estadual em relação às normas de combate ao novo coronavírus. Exatamente. O nosso especialista em Direito Constitucional e Criminal, Fernando Fabiano Capano. É isso, Júlia? Ele que está com a gente agora. É isso mesmo, e ele vai falar sobre essa questão de alguns prefeitos do litoral paulista que descumpriram a ordem restritiva do Plano São Paulo, que determinava a fase vermelha, né, em algumas cidades e evitar aí o acesso dos turistas. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, bom dia para você, bom dia para todos. Doutor Fernando, como é que funciona aí essa questão do plano, né? Porque é o governo do estado que tem a legitimidade, a autoridade para determinar, então, o plano e parece que alguns, foram poucos, mas não cumpriram. Mas o que diz seja a Constituição do estado e as normas legais? Bom, a questão, na verdade, precisa partir de um pressuposto básico, que é o fato de que nós vivemos numa federação, né? Alguns dizem, inclusive, que a nossa federação é uma federação distinta, por exemplo, da Federação dos Estados Unidos, porque nós temos aqui 3 entes estatais distintos, né? Nós temos a União, os estados e o município, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a figura do município não tem competência legislativa como nós temos aqui. Partindo desse pressuposto, portanto, segundo a Constituição, a competência para legislar sobre saúde pública, né, e sobre todas essas demandas aí legais e normativas para enfrentar o Covid é tida como competência comum. A questão já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, né, e a gente tem que fazer uma distinção aí no seguinte sentido. O Estado ou os estados têm competência para legislar considerando as suas realidades locais. A União tem a competência para legislar, como de fato legislou na normativa geral, né? E os municípios têm competência suplementar. O que é que significa isso? Significa dizer, portanto, que, mesmo tendo competência para legislar, os municípios apenas e tão somente suplementam aquilo que o Estado legislou. O que significa dizer, portanto, que os municípios eles precisam necessariamente partir do pressuposto de que eles devem obedecer o Plano São Paulo aqui entre nós, no estado de São Paulo. E, óbvio, né, considerando as suas realidades locais, os municípios podem suplementar a legislação do estado de São Paulo, né, no caso aí o Plano São Paulo, adotar essas medidas que, a rigor, tensionam combater aí não só a doença, né, como o seu alastramento aí para a população de cada um dos municípios. E, doutor Fernando, até o próprio secretário Marcos Vignoli disse que essas prefeituras já foram notificadas, né, e que vão responder aí, devem responder judicialmente pelo descumprimento. Para quem não conhece muito essa questão de leis, como que funcionaria, então, esse responder judicialmente, né? Olha, nós temos uma série de possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de que o Estado de São Paulo eventualmente acione, mediante um remédio que nós chamamos de reclamação, que o Estado de São Paulo acione diretamente o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aí, como disse, 2 ações, se eu não me engano, que trataram deste assunto, 2 ações que o Supremo conheceu, em que se pode noticiar o descumprimento da decisão do próprio Supremo, no sentido de que o município não pode, obviamente, ir contra os parâmetros estabelecidos aqui no estado de São Paulo pelo Plano São Paulo. Uma outra possibilidade, que me parece, inclusive, mais factível, é o estado de São Paulo acionar, por exemplo, o próprio Ministério Público ou ele mesmo ajuizar ações civis públicas em face desses prefeitos, tensionando responsabilizá-los em razão do descumprimento dos ditames aí do Plano São Paulo. Também é uma possibilidade nesse sentido, porque me parece que, caso o prefeito, como aconteceu aqui, principalmente no litoral paulista, né? Caso alguns dos prefeitos realmente contrariem os pressupostos colocados pelo Plano São Paulo, me parece que há aí a possibilidade de um cometimento do que nós chamamos de improbidade administrativa.
E, para isso, o Ministério Público pode tomar providências e o próprio Estado de São Paulo também nesse sentido. Agora, doutor, eu estava fazendo uma conta rápida. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, 20 que descumpriram, daí cerca de 3%, né? É relativamente pouco, mas alguns, inclusive do litoral, num momento bastante crítico, né? Se houver um segundo descumprimento, tem uma outra medida legal que se possa tomar? Como disse, me parece que, salvo a reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal por um descumprimento do próprio comando do Supremo Tribunal Federal, me parece que os prefeitos poderiam ajuizar essas ações civis públicas e pedir o que nós chamamos aí de uma medida cautelar para que o Plano São Paulo fosse peremptoriamente e obrigatoriamente cumprido nesses municípios. Então, neste caso, o magistrado que conhecesse dessas ações civis públicas poderia, em linguagem popular, né? Nós chamamos tecnicamente de medida cautelar, mas em linguagem popular ele poderia conceder uma liminar determinando que o município seguisse à risca os parâmetros e os ditames aí do Plano São Paulo no sentido de proteger a população de cada um desses municípios. Agora, doutor, o que me parece que fica com um ponto de interrogação, não só para quem está ouvindo, vendo a gente, mas me parece que também para os próprios administradores do município, até que ponto o Estado pode intervir nos comércios e serviços das cidades, até em que momento o município pode acatar ou pode colocar outra regra naquele momento. A gente está pontuando justamente do litoral paulista, que muitas cidades do litoral, tanto norte e sul, continuaram na fase amarela, deixaram, então, comércio aberto, as praias e quiosques abertos, porque é dali que sai também a economia desses municípios. Me parece que é muito tênue essa linha entre um e outro, né? Como eu havia falado, né? Nós temos aí uma discussão sobre o que significa entre nós o chamado federalismo, né? Que pressupõe que cada um dos entes estatais aí, município, estado e união, possam legislar sobre a matéria. Mas, como disse, me parece que a questão, inclusive, parametrizada pelo Supremo Tribunal Federal, é que a União, e a União fez, inclusive, né, a legislação é a 13979, agora de fevereiro, né, a União faz o parâmetro geral e os estados têm competência para poder legislar sobre a questão da saúde pública em especial, que me parece que, diante da situação de calamidade que nós estamos vivendo, a saúde pública, neste caso, vai preponderar, né, sobre, por exemplo, questões mercadológicas. É óbvio que isso foi levado em conta e deve ser levado em conta por cada um dos governos, né, mas me parece que a saúde pública, nesse caso, precisa preponderar. E o município tem competência para suplementar, ou seja, apenas e tão somente para, na medida das suas realidades locais, o município teria condição de, eventualmente, agregar algo a mais no sentido de proteger a saúde pública e de tornar a regra, digamos assim, mais completa no sentido de proteger a população. O que o município não pode fazer é ignorar os parâmetros colocados pelo Estado, no nosso Estado de São Paulo aqui é o Plano São Paulo, né? E, por exemplo, liberar o funcionamento do comércio quando o Plano São Paulo determina que, na determinada fase, ou laranja ou vermelha, né? Salvo melhor juízo, me parece que hoje nós estamos na fase vermelha apenas, então, somente na região de Presidente Prudente, né? Mas a fase laranja, por exemplo, pressupõe um funcionamento mais controlado dos comércios e pressupõe que alguns outros comércios acabem não abrindo para não gerar aglomeração. O que o município não pode fazer é, na sua esfera de competência, dizer o seguinte: olha, eu não concordo com os parâmetros do Plano São Paulo para o Estado de São Paulo e, portanto, eu determino que no meu município o comércio abra. Essa não é a maneira, segundo o próprio Supremo Tribunal falou, de se legislar de maneira suplementar. Suplementar, nesse caso, significa apenas, então, somente tornar a legislação mais complexa, mais completa, e não contrariar os parâmetros do Estado. A competência, neste caso, é mesmo da União como norma geral e do Estado como realidade local. O Estado, neste caso, teria que ser obedecido pelos municípios.
Pois é, doutor. O senhor estava falando da federação, eu me lembrei, por exemplo, nos Estados Unidos, imagina um estado ter uma legislação e aí a pessoa viaja e no outro estado tem uma outra legislação, deve ser bem complicado. Pelo menos você tendo esse fundo em comum aí, acho que fica mais fácil para cidades, inclusive para quem vai se deslocar, né, um posicionamento mais homogêneo, né? A cultura dos Estados Unidos é uma cultura diferente da nossa, né? Porque o nascimento do federalismo lá se deu de maneira distinta do nosso aqui. No Brasil, nós éramos um Estado unitário, né, por ocasião do Império, e nós optamos por virar uma federação por ocasião da República, né? Então, a nossa cultura de federalismo aqui é um pouco diferente. Mas, de qualquer modo, para tornar as coisas, inclusive, mais palatáveis, nós precisamos fazer com que a população entenda que a competência para legislar sobre saúde pública é, de fato, comum, mas os parâmetros devem ser garantidos pelos estados, do ponto de vista da realidade local de cada estado da federação, e aqui no nosso, nós temos que necessariamente obedecer os ditames do Plano São Paulo, que é a nossa legislação de competência aqui, e os municípios, como disse, eles podem, de maneira suplementar, eventualmente dizer o seguinte: olha, aqui no meu município, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Presidente Prudente, né, que está na fase vermelha, porque me parece que lá a ocupação dos leitos de UTI está em mais de 100%, inclusive. Me parece que a questão lá do contágio está bem mais complexa do que em determinadas regiões do estado. Então, por exemplo, Presidente Prudente pode dizer o seguinte: olha, aqui, para além do problema havido na fase vermelha, nós ainda vamos fazer um lockdown geral. Isso poderia ser possível porque isso faria com que o município, levando em consideração a sua realidade local, ele suplementasse o Plano São Paulo de maneira a tornar a legislação mais rígida. O que não pode acontecer, e o Supremo decidiu isso mais de uma vez nesse ano aqui, né, é exatamente o contrário. É, por exemplo, dizer o seguinte: olha, aqui levando em consideração o aspecto econômico, por exemplo, no litoral norte, em São Sebastião, aqui nós vamos preponderar a abertura do comércio e não a saúde pública. Isso é que efetivamente não pode acontecer nos termos dessa lógica do federalismo, em que cada ente vai, na verdade, completando dentro da sua competência aquilo que está sendo legislado. E, assim, o que a gente precisa entender, e a gente precisa chamar atenção para isso, é que nós estamos diante de uma calamidade pública, nós estamos diante de um problema de saúde pública que, no caso concreto, deve ser levado em conta de maneira preponderante a qualquer outro aspecto mercadológico, segundo eu penso e segundo o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido. Dr. Fernando Fabiani, advogado, especialista em Direito Constitucional e Criminal, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço mais uma vez por falar aí para a casa do povo paulista. Um grande abraço para todos, bom dia. Bom dia, doutor.